está a equipe de captação da sua escola? Muitas escolas ainda acabam investindo numa equipe de captação quando está chegando a campanha de matrícula. E provavelmente esse é um dos erros que você está cometendo. Para a gente falar como uma equipe de captação efetiva pode trazer muito mais conversão em matrículas, a gente trouxe aqui um convidado super especial, que é o meu colega de trabalho, que é o Thiago Faria, da Escola Cheia. Tudo bem, Thiago? Tudo bem com você? Estou bem, estou super feliz que você está aqui. Para quem não conhece o Thiago, que eu acho bem raro, ninguém conhece o Thiago, mas eu vou falar um pouquinho dele aqui. Ele é fundador da Escola Cheia. O Thiago tem uma empresa, né, que acaba auxiliando aí, fazendo toda uma consultoria para escolas. Já atendeu só o ano passado mais de 100 escolas, Exato. Né, Thiago? Prestando essa consultoria ali com foco em captação e fidelização de alunos. A gente sabe que você vem do mercado de educação há muito tempo, né? Trabalhou no SEB também. E está fazendo um trabalho brilhante aí na Escola Cheia, Obrigado. Que a gente acompanha super de perto. A gente tem uma grande admiração pelo seu trabalho. E eu gostaria aí para a gente começar um pouquinho, né? Falando sobre esse tema tão importante que é a questão de uma equipe de captação efetiva. Para iniciar o assunto, eu trouxe aqui algumas perguntas e eu queria que você falasse um pouquinho se existe, na verdade, uma equipe ideal de captação de alunos. Tá bom. Primeiro, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês para discutir esse tema. É uma pauta que eu discuto sempre e eu acho que a gente está num momento que está praticamente fechando o ciclo de matrículas 24, 25, né, onde as escolas ainda têm mais algumas captações para fazer. Daqui a pouco esse tema some um pouco e não deveria, né, do ponto de vista da fidelização, começam as aulas e aí já inicia o processo de fidelização do próximo ciclo. Com relação a um time ideal, o que eu mais vejo? Né? A gente está falando de aproximadamente 40 mil escolas particulares no Brasil e 80% a 90% dessas escolas são escolas até 500 alunos. Então, não existe um time dedicado. Né? Eu já trabalhei em empresas que pertenciam a grupos maiores, então tem uma preocupação quanto com isso, com ter um time específico para isso, em ter um ambiente talvez específico, que tem escola que chama de sala de matrículas, tem escola que chama de espaço família, enfim. Mas é preciso que o diretor, o mantenedor, o gestor das escolas, ele se preocupe que esse time tenha habilidades comerciais e tenha fit com a proposta da escola. As pessoas precisam acreditar naquilo que elas vendem. A gente desenvolveu um conceito que, se tudo der certo e não atrasar nada, esse ano sai do papel um livro sobre essas pautas, e uma das pautas é uma pirâmide das necessidades de captação, onde a primeira hierarquia que a gente estruturou lá é saber se vender. Essa é a primeira necessidade da escola. E saber se vender tem a ver com conhecer o público, o produto que se oferece, para daí a gente ir para outra hierarquia, que é atender as necessidades das famílias. Ou seja, não adianta nada eu saber sobre o meu produto, eu ter habilidades técnicas comerciais, se eu não entrego aquilo que as famílias precisam. Então, acho que pensando num time ideal, a primeira coisa é habilidades e skills comerciais do ponto de vista de resiliência, de persistência, né? Porque a gente sabe que é um funil de captação. Então, eu tenho um número de tentativas, a gente calcula o tamanho do time das escolas de acordo com o desejo que elas possuem e de acordo com a efetividade operacional. Ou seja, quanto mais eficiente meu time for, menos pessoas talvez eu precise. Mas precisa ter esse vínculo das skills comerciais, né, do ponto de vista de resiliência, de volume de tratativas, de entender que vai escutar muito não antes de um sim, e o fit com a proposta da escola, para pelo menos acreditar naquilo que vem, de entender. Por quê? Porque o grande lance das negociações é entender os anseios das famílias para poder apresentar aquilo que a minha escola tem. Então, acho que passa um pouco por aí. Agora, do ponto de vista de ter ou não, isso é uma dificuldade grande das escolas, que normalmente é alguém que foi contratado para atendimento e que vai puxar essa frente de captação. Verdade. Às vezes é alguém que está na secretaria, ou seja, a função original é secretaria, mas no momento de matrícula faz uma migração. Eu acho que se o diretor conseguir entender um pouco de sazonalidade, ele consegue, talvez sem ter um time específico para isso, ele conduzir as alocações. Agora, tem que tomar um cuidado muito grande, porque o que eu mais vejo é escola com muita coisa para fazer no intervalo curto de tempo, e aí estressa a galera, estressa os colaboradores, a chance de você ter troca durante o ciclo de matrículas, porque ficou Parece esse é o risco, né, Thiago? A gente acompanha muitas escolas e a gente sabe que existe um turnover muito alto ainda nessa área. E eu acho que
quando você fala um pouco dessa questão da equipe, quando a gente está falando aqui se existe ou não uma equipe ideal, e aí você falou uma coisa muito importante, que antes de ter uma equipe, você precisa ter um processo bem definido. Se a gente trouxer para o marketing, para a teoria do marketing mesmo, tá, gente? Não, marketing não é publicar em rede social, né? Estou falando dos 8 P's. Um dos P's que a gente tem no marketing está escrito lá, né? Posicionamento. Quem é você, como você se comunica, quem é a sua escola, qual é o diferencial da sua escola, qual o produto desenhado que você tem por segmento, o que está incluso dentro desse produto. Então, toda essa parte que une, né, um pouco da gestão com a comunicação, ela precisa estar muito bem definida para que você pode trazer um melhor profissional de venda ali. Se você não tiver, primeiro, esses 8 P's ali organizados, e a gente pode depois explicar um pouquinho dos 8 P's, está lá no Instagram da Antonella, no blog também. Você não adianta, você não vai conseguir ter uma efetivação mesmo de uma maneira que você tenha bons resultados, porque não é, né? Você tem que ter um produto bom, um preço bom, tem que ter competitividade, tem que ter diferencial, né? Tem que ter a promoção ali, não é promoção de desconto, tá, gente? É promoção assim, como eu divulgo a minha escola, em que canal eu divulgo a minha escola. Então, eu acho que quando a gente fala de equipe, de captação, o que a gente mais percebe é um pouco de trazer profissionais que tenham uma experiência no atendimento, que é diferente de vendas. A gente percebe que existem habilidades diferentes, né? E eu acho que eles podem ser complementares com toda certeza absoluta. Eu acho que você trouxe aqui super bem. Mas eu vejo que o principal erro é muito isso que você falou agora, assim. Traz de uma área, coloca aqui, aí ele divide com a rematrícula. Aí tem isso ainda. Num momento com uma demanda altíssima, e aí eu estou investindo em tráfego pago, então não entende que essa demanda vai aumentar ainda, e eu não estou dando conta nem do que tem. Então, existe uma falta de planejamento estratégico mesmo para conseguir desenvolver essa equipe, né? Você falou da rematrícula, é um negócio muito importante. Assim, ó, uma escola, por exemplo, como a gente falou, de 500 alunos, ela tem... Se a gente pensar ali numa taxa de fidelização perto de 85 a 90, ela vai ter 73% da representatividade do resultado vindo da rematrícula. Então, não dá para deixar de falar de novos, porque os novos eles cumprem alguns papéis. Eles repõem os formandos. Então, se a minha escola tem uma última série independente do segmento, eu tenho gente que vai embora, eu querendo ou não, porque eu não tenho mais série para oferecer. Aí tem quem é possível ficar na minha escola, nem todo mundo está satisfeito. Então, eu vou perder uma parcela do que era possível ficar. Então, a captação ela tem 2 pilares iniciais, que é suprir evasões, sejam as naturais ou as insatisfações, para depois a gente falar de crescimento. Então, se uma escola só pensa em fidelização, ela corre um risco muito grande de encolher a cada ano. Então, tem esse papel importante. Então, o esforço da captação já é grande. Então, uma escola com 500 alunos, a gente está falando ali de 2 a 3 profissionais. Quando eu faço o cálculo, eu até coloco que eles estão 100% dedicados a esse processo, o que, na maioria das vezes, é uma inverdade. Sim. Então, você pensa que eu deveria ter de 2 a 3 funcionários dedicados a esse processo, que vai representar 27%. Aí, de repente, vem a rematrícula, que não está pensada estrategicamente, e derruba a estratégia que foi desenhada, e todo mundo volta para uma operação. Então, há de se pensar também essa estrutura. Se as pessoas estão satisfeitas com a minha escola, por que eu não simplifico esse processo de reafirmar o compromisso para o próximo ano e reduzo um desgaste operacional? O que eu mais vejo é a rematrícula atrapalhando o processo de captação, porque como o time não é dedicado, a hora que o pai aparece lá, a gente prioriza o pai que está lá. Eu tenho 100 ligações para fazer para transformar em agendamentos, ou eu tenho 15 confirmações de agendamentos para ser feita de hoje para amanhã. E aí eu chego na escola, já tem 6 pais me esperando para fazer a rematrícula, eu vou priorizar esses pais que estão lá. Sabe o que eu acho legal, que acaba sendo um serviço para as escolas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, é a gente falar um pouquinho das responsabilidades dessa equipe, porque para estar muito claro para eles que, de fato, essa equipe precisa ser responsável pensando na captação, né? Você quer falar um pouquinho para a gente? A gente vai trocando aqui? Quero. Ó, a primeira coisa, assim, vamos pensar na fidelização. A fidelização, quando a gente libera a rematrícula para o próximo ano, é só um processo de reafirmação do compromisso. A rematrícula começou no primeiro dia de aula, que algumas escolas já começaram, outras começam agora no final de janeiro, algumas até 15 de fevereiro já começaram a jornada.
Mas para um aluno novo, essa jornada de fidelização, pensa alguém que está chegando na minha escola esse ano. A jornada de fidelização dele já começou antes, as interações com compra de uniforme, lista de material. Então, a fidelização, o que acontece no segundo semestre é uma reafirmação do compromisso, tem a ver com a satisfação. Se as escolas conseguirem pensar em algo que tire o peso operacional do pai ter que ir à escola formalizar esse processo, ajuda. Por isso que eu gosto bastante quando as escolas falam que tem rematrícula online. Isso já é um primeiro ponto. Acho que você trouxe 2 pontos aqui. Primeiro, essa questão de também amadurecer a importância do relacionamento que essa escola está construindo. Gente, e isso acontece desde o momento que aquela família assinou o contrato de matrícula. Inclusive, no envio de documentação, não adianta você fechar a matrícula, ele disse, nossa, bacana, eu escolhi a sua escola. Aí começa a burocracia. Hoje a gente sabe, eu estou estudando bastante sobre isso, né? Participei do podcast ali da live com o pessoal do EduquiBem, que você acompanhou. É pouco tempo para a gente falar da experiência do cliente, mas essa experiência ela é totalmente impactada desde esse momento. Então, se você não tem, de novo, esse planejamento, esse cuidado com o relacionamento, isso já é um grande problema que vai refletir ali. São pequenos, é como se você tivesse um copo ali e você vai colocando a água até ele transbordar. E essa água representa o quê, né? Representa esses pequenos conflitos e questões que você não está lidando muito bem com a escola. Então, o envio de uma documentação física, que, né, de repente, aquela escola não tem uma plataforma que te ajuda a facilitar a matrícula. Depois, o material perdido do aluno, que não veio de volta. Depois, um conflito interno, a professora que trocou o professor. Então, ele vai enchendo o copo. E aí vem o momento de rematrícula, né? E muitas escolas só olham para isso na hora que falam, nossa, mas 65% de rematrícula só, e agora? O que a gente faz? Né? Então, isso eu acho que a gente acompanha também aqui na Antonella, e é muito verdade. O outro ponto que você falou agora, essa questão também de ter uma tecnologia, um investimento em tecnologia, é um outro calcanhar de Aquiles, né, da equipe, que é o que a gente estava falando. Às vezes, o profissional de atendimento, ali, de vendas, ele é muito competente, mas ele tem uma deficiência que tem a ver com uma educação tecnológica. Uhum, né? Verdade. E assim, a gente está falando de relacionamento, e aí imagina, se a gente tiver toda a preocupação para trazer um aluno, e a hora que ele começa o ano letivo, ele vê alguma coisa diferente, já vem o primeiro choque, né? Fala, Verdade. pô, na hora de me trazer para a escola, todo mundo atendia rápido, falava bem, agora eu preciso ligar na escola para falar que eu vou atrasar 5 minutos para pegar o meu filho, eu não consigo. Verdade. Aí já vem o primeiro choque muito grande, né? E aí, por exemplo, esse ponto da fidelização, se tiver uma fidelização para baixo de 75, já vai ter que ter um esforço muito grande para empatar ou crescer. Sim. Agora, do ponto de vista da tecnologia, o que eu vejo bastante, e a minha preocupação sempre é com a escola assim, a tecnologia ela tem que estar aliada ao seu processo. Então, ela sempre vai ser bem-vinda quando ela estiver te ajudando. O que eu vejo muito em escola é a gente gasta pouco tempo para discutir o processo, e aí vem com uma tecnologia. Se eu tiver processo mal estruturado, que não está maduro, com tecnologia, o que eu vou fazer na minha escola é automatizar o caos. Porque aí é um monte de coisa acontecendo de maneira automática. O pai recebe um comunicado que quando ele chega lá, eu nem sei que ele recebeu, e aí eu não sei consultar, não sei o que está acontecendo, parece que ele está com mais informação do que a gente na escola. Mas esse cuidado, do ponto de vista da tecnologia, tem a ver um pouco com isso. Vamos pensar o que está acontecendo, que estágio que a gente está. Por que eu falo isso também? Do ponto de vista da captação, a principal ferramenta que você tem ali de gestão de interessados chama-se CRM, que é um software de gestão de relacionamento. Normalmente, a escola já tem um software para o momento que o pai toma a decisão. Então, o pai fala, é aqui que eu vou matricular meu filho. Então, você vai lá hoje, você cadastra ele no sistema, que é um sistema financeiro acadêmico. Mas esse sistema que vem antes, que faz a gestão desses interessados e que te dá alguns indicadores do seu processo de captação, as escolas normalmente não têm. Hoje, por exemplo, 90% das escolas que eu atendo não tem esse software. Dá para viver sem esse software? Dá. Só que, por que eu falo que dá inicialmente? Primeiro porque uma escola de 500 alunos, se a gente pensar nas taxas médias que a gente falou de fidelização, de 85 a 90, ela vai precisar captar 150 novos alunos.
para compor esse resultado. E se a gente pensar na proporção de 1 para 7, ela vai ter que falar com de 700 a 800 pais. Então, isso é gerenciável. Se você vai gerenciar 800 linhas num Excel, por exemplo. Todo o sistema por trás é um combinado de tabelas relacionadas que te dá um fluxo. Então, inicialmente dá. Só que aí o que acontece muito com as escolas conforme elas vão convivendo com a gente, elas vão aprendendo sobre esse processo. Então, tem escola que fala, eu aprendi a avaliar a parte que eu tenho de marketing, eu aprendi a avaliar a eficiência do meu time de captação, eu aprendi a importância de eu ter rapidamente um processo de rematrícula e depois só focar em novos. Então, ela vai aprendendo sobre isso. Conforme você vai aprendendo, você vai vendo gargalos pelo caminho, lacunas. Pô, estou demorando muito tempo para fazer isso daqui. Pô, para dar uma mensagem de confirmação, que é uma mensagem simples, você está agendado amanhã às 3, pai, tá tudo certo, amanhã às 3, aqui no colégio, o endereço é esse. Só uma atividade como essa é uma atividade simples. Então, conforme você vai ganhando maturidade desse processo e você vai entendendo que você pode ser mais eficiente ali, porque a gente está falando de um mercado onde a gente está numa inversão da pirâmide de faixa etária brasileira, estão terminando as crianças, 80% está na escola pública e não na privada. Então, além da redução, a gente vê o quê? Crescendo o número de escolas. Essa semana eu estava conversando com o pessoal da Maple Bear, eles vão chegar em 300 escolas no Brasil. Sim. Há 5 anos atrás não eram 100. Então, acho que já chegou a 44 mil escolas, né, no Brasil, pelos últimos dados que eu estou terminando de levantar os dados para falar com a galera a partir de março, mas já está por aí. Né? Mas tem um lance ali também dos dados que é quem é só creche, quem é só ensino profissionalizante. Mas aí, nesse item, quando você vai aprendendo sobre o processo e você está vendo que você está num mercado competitivo, ser mais eficiente é muito importante. E aí, quando você percebe que você pode automatizar algumas coisas, aí não dá para falar de não ter plataforma. Não dá para você automatizar algumas coisas sem tecnologia. Você vai amadurecendo o seu processo, né? Que eu acho que é isso que você vai trazer um pouco também nesse... A gente vai falar um pouquinho sobre isso, nesses níveis aí também de maturidade ali da equipe de captação. Vamos passar para uma segunda etapa, né? Porque a gente está falando de um primeiro contato, então a gente está falando das demandas que essa equipe acaba absorvendo. Mas um outro ponto que eu acompanho também é o fato assim, de muitas escolas optarem pelo coordenador pedagógico fazendo a visita nas escolas. Eu tenho a minha opinião sobre isso, acho que você também, né? Acho não, você também tem a sua, mas eu queria que as pessoas ouvissem um pouquinho, né? Isso é estratégico, né? Eu vou trazer alguns cenários aqui, né? Por exemplo, no primeiro ano que surgiu a Escola Cheia, a gente, olhando para o mercado, eu ajudei uma escola a abrir do zero, no ano 1. E aí a escola não existia. Então, todo mundo que era incorporado nesse processo, a começar, os papos sempre eram com o diretor. Seja o diretor financeiro, seja o diretor pedagógico. Então, são papos qualitativos. Só que essa escola, por exemplo, ela tinha uma meta de 750 alunos no ano 1. Então, você tem um dilema ali. A curto prazo, eu gosto bastante. Então, por exemplo, quando uma escola está com uma taxa de conversão baixa, eu gosto de ter esse profissional no processo, porque ele é o cara que mais entende do produto. Sim. Ele não tem a skill comercial, tanto é que você vai escutar alguém da área pedagógica e falar, eu não gosto de falar sobre preço, ou não vai ter a paciência para fazer 6 tentativas por ponto de contato. Sim. Então, ele domina muito o produto, né? Mas, se fosse uma verdade de que eu só vendo com alguém muito bom de produto, você não teria frentes comerciais. E esse item de entender sobre o produto é a primeira hierarquia da pirâmide das necessidades de captação. Ou seja, você precisa formar o seu time para você não ter dependência. Por exemplo, as escolas, isso é mais importante, né? As escolas mais parrudas de ticket que eu já atendi, não tinham ninguém da área pedagógica participando desse processo, porque as pessoas que estavam na frente de captação já tinham esse domínio. Então, era muito comum você não ter essa dependência. Então, a curto prazo pode ser uma estratégia, mas a longo prazo você vai trazer problemas para a sua escola. Porque o coordenador já tem uma outra rotina e no segundo semestre ele está muito mais atarefado do que no primeiro. Até ele fechar o ano, ele tem conselho de classe, ele tem uma série de outras coisas que não dá para você depender dele nesse processo. Então, a curto prazo tem ganho qualitativo ali se você estiver precisando melhorar a sua taxa de conversão, mas a longo prazo é melhor você pensar em qualificar o seu time. Eu acho que tem um ponto aí também de atenção, que a gente atende algumas escolas, tem escola que, na verdade, todas as escolas que a gente atende hoje
com exceção de uma, quem faz a visita não é o coordenador pedagógico, né? Mas existe uma segunda etapa, que é essa entrevista com o coordenador pedagógico. Ao mesmo tempo, a gente percebe que, diferente de um marketing de outro setor, que, aliás, diferente do que era há 15 anos, colocavam as pessoas em caixinhas, né? Então era muito mais fácil fazer marketing. Quando a gente está falando, vem para uma esfera ali de educação, veja, você é pai, eu sou mãe, e nós estamos falando de valores, de dinâmica familiar, do que você quer para o seu filho, e nem sempre é a mesma coisa, a gente quer que eles sejam felizes, ok, a gente sabe. Mas quando a gente fala de educação, existem várias visões diferentes. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que até o trabalho de você entender um pouco da intenção daquela família, e isso começa desde o primeiro contato, já naquela primeira etapa, vai te facilitar, inclusive, entender se faz sentido ter essa entrevista com o coordenador pedagógico, se ele realmente tem uma intenção de se aprofundar mais em relação ao pedagógico. E eu acho que também tem que ter uma definição ali. O que é importante quando a gente fala de pedagógico? A gente está falando de desenvolvimento cognitivo, a gente está falando do desenvolvimento emocional, motor. Então, depende da idade desse estudante, depende de muitas coisas. Por isso que quando você tem uma equipe de captação, que você disse, né, Tiago, muito bem treinada, e por isso, gente, que não, pelo amor de Deus, para de contratar gente no meio da campanha de matrícula. Né, treina essa equipe, deixa essa equipe top, para quando chegar a campanha de matrícula vai ser só alegria. E ensinar mesmo, né? Essa equipe ela não precisa ser um coordenador pedagógico, né, ter o conhecimento num nível tão alto. Muito pelo contrário, porque as famílias também não têm esse conhecimento num nível tão alto. Então, por que eu tenho que entregar uma coisa a mais do que essa família, entre aspas, está querendo comprar? Né? Eu acho que você tem que entregar todas as respostas que ela está te perguntando ali, né? Você acha que também está mudando um pouco esse comportamento das famílias? Porque a gente percebe que a cultura do brasileiro, quando a gente está falando de educação, é colocar ali o filho no berçário, ele só sai no ensino médio numa mesma escola, né? Ou seja, o ciclo de vida ali desse estudante na escola, ele é muito longo mesmo. Isso é positivo, inclusive isso tem... Eu falo muito isso também nas minhas reuniões de resultados, né? Gente, você conquista ali, né, um aluno novo, são anos, né? Se você fizer um trabalho bacana, são anos ali de parceria, né? Acompanhando e contribuindo com o crescimento dessa criança. Mas, por outro lado, também, se você perde esse aluno, também, para você resgatar, vamos dizer assim, fica mais difícil. Ao mesmo tempo, eu tenho notado nesse comportamento que, né, continua numa escola ali no berçário, educação infantil, aí chega a fundamental anos finais e troca para uma outra escola, porque ensino médio vai direto para a faculdade. Ainda tem essa cabeça, principalmente na região no interior de São Paulo, né? Tem. Aqui em São Paulo nem tanto. Mas no interior a gente atende escolas também do interior e a gente percebe que isso é muito latente. Você acha que muda isso? Você tem dados sobre isso, visto isso também junto com as escolas que você trabalha? O que eu acho que está acontecendo é assim, o que as escolas talvez não perceberam é que o relacionamento tem que ser construído na linha do tempo. Então, é só a gente olhar para a vida, né? Para a natureza, falar, ó, você pode hoje ter uma amizade, um ciclo de amizade que muda, porque você muda, quando você está na escola, você convive todo dia com aquelas pessoas, quando você está na faculdade, talvez você conviveu muito tempo, vocês tinham a mesma energia, os mesmos interesses, isso vai mudando. O que eu vejo muito, principalmente com a competitividade do mercado, é que as escolas ficaram um pouco mais agressivas. E aí, quando você fica mais agressivo para captar um aluno, talvez você tenha que ter um pouco mais de cuidado no relacionamento. Porque senão é isso, você fica trocando. Uhum. E ter um ano que você desempenhou super bem sua campanha não quer dizer que... vou pegar um caso aqui de Curitiba. Tem uma escola que eu atendo lá, que o primeiro ano que a gente atendeu foi tudo maravilhoso. Taxa de fidelização de 93%, maravilhoso, lindo. O ano passado a gente começou a discussão, a primeira reunião de planejamento de dados, a escola falou, opa... Aí eu levei para a pauta o seguinte... 93% de fidelização é uma excelente taxa, mas e aí, a gente vai usar ela no planejamento? Como é que foi o ano? O que aconteceu? A gente já está com um problema da saída. Normalmente tem mais evasão na troca de segmento. Né? Na saída da infantil para o primeiro ano, para o fundamental, anos iniciais.
E aí a gente projetou uma taxa de 80%, a gente deu 13 pontos percentuais e a escola não bateu a meta. Não bateu. Não bateu a meta de fidelização. Aí passou um ano mais... Aí, agora estamos no terceiro ano. Ou seja, saiu de uma taxa de 93, caiu para 80 para menos. Esse ano a gente desenhou 80. A reunião que eu tive com eles na segunda-feira, eles acabaram de ultrapassar a meta de fidelização. Então, devem terminar o ano em torno de 84%, 90%. Então, eu acho que essa falta de discussão sobre a importância do relacionamento, né, dessa constância, aí tem um pouco do medo das escolas de perder aluno. Uhum. Então, quer dizer, quando você não se posiciona sobre algum item, o pai vai achar o que ele quiser. Verdade. E aí começa o pai que é amigo do outro e não sei o quê. Vira uma rede, né? É. Aí você tem, então, assim, cuidar do relacionamento tem a ver com isso. Agora, você ter um bom ano não quer dizer nada que o ano que vem você vai ter um bom desempenho, porque são outras variáveis. Uhum. Eu falo para as escolas, montei o planejamento da Escola Cheia, a gente estava conversando antes de começar, de 5 anos. Mas eu monto o planejamento para as escolas de 8 meses. Aliás, diga-se de passagem, gente, se vocês acham que vocês ficam pouco tempo captando alunos, vocês ficam mais de meio ano, gente. Sei lá, um ano tem 52 semanas, tem escola que começou em agosto, que eu já estou na semana 28, 30 de captação. Então, é muito tempo que a gente fica em captação. Mais de meio ano, né? Então, se alguém quiser pôr peso para essas coisas, toma cuidado ali que não é um processo simples. Mas... por causa dessas nuances, eu acho que os pais estão pouco apegados às escolas. Então, eu vejo assim, por exemplo, esse ano a escola da minha filha começou o processo de renovação. E eu evito de entrar nos grupos de WhatsApp, porque toda escola também sabe, né? Não estou em nenhum. Todo mundo tem lá a turma dos... Por exemplo, a Ju está no quarto, vai para o quinto. Então, tem lá todas as mães. Em algum ponto, às vezes é bom, falta alguma tarefa, alguma atividade, alguém rapidinho ajuda. Mas também tem um outro conflito. Eu falo para as escolas, procure canais oficiais, né? Se você está participando dos grupos e montou, ok, mas a escola tem os seus canais oficiais. Começou o processo de rematrícula, apareceu uma mãe, falando, minha filha não vai continuar, ela vai para outra escola e lá, se a gente for para lá, quem for para lá, eu estou conseguindo essa condição, né? Então, acontece isso. Por quê? Porque o vínculo com a escola está menor. Então, o pai tem pouco apego, porque talvez a gente está deixando de cuidar desses itens do relacionamento. Então, assim, tem um ciclo de vida muito longo, de 15 anos, mas se a gente ano a ano não cuidar... Quando eu já acompanhava esses números de continuidade mais de perto, porque agora como atendo muitas escolas e elas não pertencem a um único grupo, fica mais difícil de consolidar isso. E como a gente gasta muita energia para deixar o processo redondo com as escolas, não dá tempo da gente olhar muitas outras coisas. Mas... quando eu já olhava isso de maneira consolidada, num grupo de muitas escolas, já não dava 15 anos. Isso a gente está falando de 19 a 21, mais ou menos. Já dava 7,5, 8. Então, tem um ciclo de vida muito grande, mas eu acho que os pais estão um pouco apegados às escolas. Talvez porque eles já escolham por atributos básicos, talvez porque a escola não está conseguindo criar esse vínculo. Esse vínculo com eles, verdade. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho do seu projeto. Acho que é uma novidade aí para a Escola Cheia também. Falando um pouquinho dos 5 níveis, né, de maturidade ali para as equipes de captação. Tá bom. Ao longo desses 4, 5 anos da Escola Cheia, de 21 para cá, a gente fez o ciclo 21, 22, 22, 23, 23, 24, vamos entrar agora entramos no 24, 25, vamos entrar no 5º ciclo, né? A gente vê bastante assim, a gente oferta um leque de produtos para as escolas, né, de acompanhar desde o planejamento, formação dos times, acompanhamento, mas as escolas elas têm também dificuldade de entender o grau de maturidade. Então, a gente entendeu que estava faltando para essas escolas entender que estágio está hoje meu processo de captação e até onde eu posso chegar. Uhum. Por quê? Porque se a gente conseguir distinguir isso, a gente também consegue falar para as escolas as etapas que elas precisam passar para sair de um quadrante para o outro, né? E quando que ela vai entender que, de repente, já estou maduro para discutir uma tecnologia ou preciso disso para dar o próximo salto. Então, a gente está desenvolvendo, finalizando agora até meados de fevereiro, para já começar a conversar com essas escolas a partir de março, um diagnóstico da maturidade do processo de captação, onde a gente vai avaliar 5 áreas, que é a área de planejamento, a área de operação de matrículas, a área de produto, a área de marketing como um todo. Tem mais uma área que eu coloquei lá.
através da avaliação dessas áreas já linkadas com os principais indicadores de performance que a escola deveria olhar, a gente vai conseguir falar, ó, qual é o estágio que essa escola está, que é do caótico, onde a gente não tem nada, não tem dado, não tem histórico, não tem previsibilidade de nada, ao último estágio, que é o previsível. Então, são 5 etapas onde a gente consegue falar onde a escola está hoje, consegue falar para ela quanto tempo, a depender do grau de dedicação, ela levaria para evoluir, o quanto que ela pode ganhar de tempo com alguém assessorando ela. Por quê? Porque ela pode construir bagagem mais rápido. Então, quanto mais ela tiver trocas, que eu acho que esse mercado de educação ainda é um pouco carente nesse sentido, né? O diretor é muito solitário, mesmo quando ele pertence a grandes grupos. Tá? Mesmo quando ele está dentro de grandes redes, ele tem dificuldade. Ter um benchmarking também, né? É um setor que parece que todo mundo é concorrente, todo mundo quer copiar. E eu percebo que muitos mantenedores têm essa posição mesmo, né? Tem. Não compartilham as dores. Às vezes está um na rede, mas eles estão ali para olhar o que o outro está fazendo, né? Não tem um grupo... Não tem. Eu falo muito isso aí. Quando eu fiz meu MBA, era comum. Sim. Você pegava aqui, ó, um cara da área de operações de uma usina com outro, os caras marcavam na aula para o cara ir lá ver o software que o cara usava, como é que ele organizava a operação. Você fez MBA do quê? Fiz um MBA em gestão empresarial na FGV. Tá. Legal. Aí era comum isso. E no mercado de educação, meu amigo, se você, mesmo que não esteja na mesma cidade, eu falo, ó, dentro da mesma cidade, se não tem a mesma oferta e não está no mesmo raio, já deveria ter essa troca assim, sem essa preocupação, mas... Bom, a gente está aqui, né? É verdade. Eu e você somos concorrentes, de certa forma somos, né? A gente trabalha na mesma, né, com o mesmo objetivo aí. São trabalhos diferentes, mas são trabalhos também, ao mesmo tempo, complementares. E eu acho que quando a gente tem essa troca, é engraçado, né? Porque eu falo, né? A minha formação é totalmente... Eu sou jornalista de formação, mas MBA em comunicação corporativa, gestão em marketing institucional. Fui para marketing de produto muito tempo depois, e aí fui me especializando também no marketing digital. Mas essa minha gestão de negócios, essa visão, tudo isso, é uma visão muito focada nessa ideia de posicionamento, do institucional, da comunicação. E o Thiago é puro número, gente. O Thiago, ele consegue, para quem não conhece, ele transforma um problema em processos. Né, para resolver o problema. E a gente está ali no meiozinho, ali na execução de como que a gente faz, do dia a dia mesmo. Então, acaba sendo complementar, né? A gente, às vezes eu brinco com você e falo, Thiago... Aliás, diga-se de passagem que eu acho que é muito mais complementar do que concorrente. Ah, é verdade. Mas... E é rico isso. Eu acho que eu aprendo muito. E aí eu vou contar um segredo, né? Eu falo para minha equipe, olha, eu não vou acompanhar ali a live do Thiago naquele momento que vai atrapalhar... para mim, né, a construção do que a gente vai trazer ali de conteúdo para Antonella. E é por uma questão de... É comum isso, é a mesma coisa de você... né, aquilo acaba te influenciando. E aí eu faço primeiro conteúdo, aí depois eu vou lá assistir. Aí depois eu vou lá ver como é que o Thiago tá, onde que o Thiago tá fazendo, tá? E a gente realmente acompanha, já faz, né, bastante tempo. Mas eu acho que é muito construtivo isso. Eu acho que o mercado, ele é muito honesto nesse sentido de você poder ter espaço para trabalhar realmente com parceria. Às vezes a gente pode fazer projetos juntos, separados, às vezes atendendo a mesma escola, não é um problema isso. Eu falo muito para o pessoal assim, ó, quando eu saí de uma grande corporação e comecei minha empresa, eu fui dar uma olhada quem que eram as pessoas que estavam fazendo um pouco isso. Não tinha ninguém falando muito com escola privada. Tinha uma moça que já estava falando bastante tempo com isso, que é a Duda, do matriculadores.com. Sim. Eu achei muito engraçado que foi assim, eu marquei uma primeira reunião com ela, não achei que ela ia me atender, e ela atendeu, a gente fez uma primeira reunião, ela falou, cara, seja bem-vindo a esse mercado. Ela fala muito com escola de idiomas, que é um mercado que eu falo pouco, mas uma das primeiras coisas que ela falou assim, não tem espaço para todo mundo. A Cláudia Leite sobe no trio elétrico da Ivete Sangalo. Exato. Aí eu fiquei muito com isso marcado para mim. Falei assim, cara, tem espaço para todo mundo. Então, assim, mesmo quem faz a mesma coisa que eu hoje, quando a gente se encontra nos eventos de educação ou nas feiras, eu sempre falo, esse aqui é meu irmão de propósito. Uhum. Porque são mais de 40 mil escolas particulares. Verdade. Eu não consigo atender todas. Aliás, eu estou atendendo 100 e já estou... Como é que a minha estrutura pode crescer? Então, é difícil. Tem muita escola, tem muita gente precisando de ajuda, tem muito espaço nesse mercado ainda. Verdade. Bom, a gente está chegando ao fim, né, desse podcast, desse episódio. Fiquei muito feliz de você ter vindo até aqui. A gente está em São Paulo.
Então, estou super feliz de você ter aceito o convite. A gente espera que seja um sucesso o trabalho, de verdade, assim, de coração, Thiago. Eu acho que eu aprendo muito, né, com você. Eu brinco, nossa, eu tinha que ter os 10% da agilidade dele na parte de estatística. Falo isso direto, assim, as meninas, né, o pessoal está aqui assistindo, né, de produção, e é fato isso. Então, eu gostaria de falar que assim, as portas estão abertas, a Antonella realmente está aberta, né? A gente vai receber vários outros convidados aqui no podcast. Se você quiser trazer também, fique à vontade para ter um bate-papo a 3 pessoas aqui, o pessoal online. Acho que a gente está com uma estrutura para isso. E eu gostaria também de falar para vocês que ainda não conhecem o trabalho do Thiago, que eu acho muito difícil não conhecer, mas para vocês acessarem o Instagram Escola Cheia, acompanharem o Thiago ali no Instagram, acompanharem ali o trabalho do Thiago, que ele está participando de várias lives, podcasts, projetos novos aí que vem para 2025, inclusive com a Antonella também. Vale muito a pena. Eu acho que todo conhecimento, né, nunca é demais. Nunca. Pelo contrário. Obrigada. Vocês assistam o podcast, pode ser no Spotify, no YouTube também. A gente vai jogar alguns trechos também no Instagram. E fiquem à vontade para sugerirem também novas pautas. Maravilha. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço estar aqui, tá? A gente também aprende muito, ou seja, ninguém é bom em todas as frentes. Então, a gente também aprende muito com vocês. É um prazer estar aqui, é um prazer levar essa discussão e essa pauta. Sobre a galera me conhecer, o Brasil é muito grande, ainda tem muita coisa. Tem gente ainda que não me conhece. Ainda bem, né? Isso é bom. Mas, aos pouquinhos, a gente vai ganhando espaço no mercado e vai aparecendo para mais gente, conseguindo contribuir com discussões produtivas e efetivas para os diretores, levando essas discussões que enriquecem e fazem com que eles vão ganhando um pouquinho mais de bagagem sobre esse pilar de gestão que normalmente é um pouquinho mais subdesenvolvido nas escolas, porque de fato o mantenedor ele tem muito mais um viés normalmente com histórico, né, pedagógico do que de gestão, mas eu fico muito lisonjeado de poder participar. O prazer é todo nosso estar aqui com vocês, Cláudio. Então tá joia. Gente, acompanha a gente, hein? É isso aí. Tá bom. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau, tchau.